E aí, tudo bem? Aqui é o seu professor Donelis com mais uma aula para te ajudar a compreender ainda mais a nossa querida língua portuguesa. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre sílabas e suas classificações. Então, fica ligado nesse vídeo e não perde nada. Sílaba é um fonema, é um som pronunciado por uma única emissão de voz. A base para as sílabas na língua portuguesa são as vogais, ou seja, sem vogal não existe sílaba. Resumidamente, sílabas são os elementos sonoros que formam uma palavra. A palavra panela, por exemplo, é formada por 3 sílabas, 3 fonemas, 3 elementos sonoros, pá, né, lá. E agora que já deu para entender mais ou menos o que é uma sílaba, vamos à primeira classificação, que é quanto à sua tonicidade. As sílabas podem ser tônicas ou átonas. Sílabas tônicas são aquelas pronunciadas com mais intensidade, com mais força, enquanto que as sílabas átonas são aquelas pronunciadas com menos intensidade, bem mais fraquinhas. Farinha. Farinha é uma palavra de 3 sílabas, farinha. Desses 3 fonemas, dessas 3 sílabas, qual é a mais intensa? Qual é a tônica? Eu não sei o que respondeu aí, mas eu espero que tenha sido ri, porque esse é o fonema, esta é a sílaba mais intensa dessa palavra. E aqui vai uma dica muito bacana e interessante para tu descobrir qual é a sílaba tônica de qualquer palavra da língua portuguesa, seja de uma ou de 10 sílabas, por exemplo. Basta tu gritar a palavra ou imaginar que tá gritando como se estivesse gritando para alguém que está bem longe. Por exemplo, cadeira. Aí, deu pra tu deduzir qual é a sílaba tônica, né? Deixa eu ver outro. Paralelepípedo. Ou então, mais uma pra não dizer que eu tô mentindo, deixa eu ver aqui, essa que eu gosto, hein? É cachaça. E aí, você percebe qual que é a sílaba tônica, porque é aquela que é entoada mais forte na hora que você grita. E depois que se descobre qual é a sílaba tônica, automaticamente você já descobre quais são as sílabas átonas, ou a sílaba átona, que são as que sobraram. Outra classificação muito importante é quanto à posição da sílaba tônica. Não basta apenas você saber qual é a sílaba mais forte, você precisa saber também como dar nome à posição dela em cada palavra. Mas não te preocupa que não é nada tão complicado assim, eu te garanto que até o final dessa aula tu já vai ter compreendido. É assim, quando a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, for a última sílaba da palavra, você chama ela de oxítona. Como em Queiroz, assessor, chalé. Você percebe aí, né, onde está a sílaba tônica, que ela está no final. Então, você já sabe que aí é uma oxítona. Os meninos uma hora dessa já estão se batendo. Quando a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, for a penúltima na palavra, nós chamamos de paroxítona. Temos como exemplo mito, atleta, cloroquina. Eu tô muito implicante hoje, né? Mas deu pra perceber, né, que a sílaba tônica é a penúltima. E quando a sílaba tônica for a antepenúltima, nós a chamamos carinhosamente de proparoxítona. Temos código, público, música. Analisando pelo grito, a gente pode observar que a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é a antepenúltima. Isso significa que existe ali, então, uma proparoxítona. Vamos aqui agora para a síntese geral da aula de hoje. Sílabas são os elementos sonoros que formam as palavras. Podem ser átonas, quando são fraquinhas, e tônicas, quando são fortes. Quando a sílaba tônica for a última, oxítona. Quando a sílaba tônica for a penúltima, paroxítona. E quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, for a antepenúltima, é proparoxítona. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido bastante coisa da aula de hoje. O conteúdo escrito você encontra aí, como sempre, na descrição. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um forte abraço do professor Donelis e até a próxima aula.